Com o Dr. Fernando Nobre, o Dr. João Hermida, mandatário nacional, o Nilton, mandatário da Juventude, o Dr. Jorge Silva, membro do Secretariado e do Executivo da candidatura, o Dr. Fernando K., mandatário para o ambiente, para a imigração, perdão, e eu, Sr. Artur Pereira, diretor de campanha. Passaria a palavra ao Dr. João Hermida. É com muita emoção que eu estou hoje aqui a falar nesta convenção. Penso que podemos mudar muita coisa a partir deste dia. Portugal, claramente que necessita de uma lufada de ar fresco na sua governação e nada como começar pela Presidência da República. Fernando Nobre personifica na íntegra os valores que defendo e todos nós aqui defendemos. Um homem que dedicou e dedica a sua vida aos outros. Este é o espírito com que se deve ser exercida a atividade política nos nossos dias de hoje. Hoje, a todos nós portugueses, parece-nos muitas vezes que esse espírito de entrega dos governantes aos seus problemas não é ou não tem sido uma das primeiras prioridades. Precisamos assim de então eleger para o cargo da mais alta magistratura do nosso país este candidato que tem mais no seu ADN esta mesma característica. Esta permanente entrega ao próximo. Como eu vos disse no meu discurso no Porto, quando da minha apresentação como mandatário nacional, Fernando Nobre tem levado o nome de Portugal aos mais recônditos, aos mais perigosos, aos mais miseráveis cantos do nosso planeta, onde há sofrimento, onde há fome, sem olhar ao risco ou aos interesses, conduzido apenas pelo sentido de ajudar os outros. Nenhum dos candidatos, até agora, que apareceram, pode apresentar no seu currículo esta grande mais-valia, que é reconhecida por tantos outros países e por tantos outros dos seus governantes. Porquê é que é importante esta candidatura? E porque todos queremos apoiá-la. Porque o nosso candidato Fernando Nobre personifica na íntegra as características mais importantes do nosso bom povo português, de todos que modelaram nos séculos passados a nossa pátria e daqueles que hoje continuam a escrever anonimamente a sua história. Somos claramente um povo empreendedor. Não viramos a cara a desafios. Fernando Nobre podia continuar tranquilo, sem se candidatar, mas não vira esta cara a um desafio, e este desafio ele vai ter que o vencer e vai vencê-lo com a vossa ajuda. Fernando Nobre, desde cedo, agarrou o seu desafio, como fizeram todos os nossos bons antepassados, que foram desbravar novos mundos e levar o nome de Portugal o mais longe possível. Está no nosso ADN saber levar uma obra bem concebida aos outros povos do mundo. E Fernando Nobre demonstra isso mesmo na prática do seu dia-a-dia. Prefere os atos às palavras, o gesto ao propósito. Poucos se podem orgulhar desta postura. Precisamos de Fernando Nobre como Presidente para que continue a levar o nome de Portugal aos 4 cantos do mundo de forma elevada. Precisamos na Presidência de um candidato que, por si só, já eleva o nome do nosso país no mundo. O nome que, no dia a seguir, os telejornais de todo o mundo possam mostrar imagens de um presidente português que se preocupa com o mundo como um todo. A realidade no nosso país é, infelizmente, no cenário do contexto económico internacional, extremamente complexa. Todos nós assistimos a todos os dias notícias que nos deixam ainda mais
temerosos. Vamos uma vez mais ter de mostrar a nossa capacidade de adaptabilidade a este futuro, cada vez mais incerto, que temos pela nossa frente. Somente um presidente com as características de Fernando Nobre, que não carrega sobre si um passado de lutas partidárias, poderá ajudar qualquer que seja o governo do país a enfrentar os duros tempos que estamos e continuaremos a enfrentar. A adaptabilidade de Fernando Nobre às condições incertas que resultam de cenários extremamente difíceis é uma extraordinária mais-valia nos tempos atuais, em que Portugal precisa de um presidente que verdadeiramente ajude a governar quem vai ter que governar. Nunca as tais características foram tão necessárias. Um cenário em que os dois principais partidos encontram-se empatados tecnicamente nas sondagens, somente um presidente sem um passado de lutas partidárias poderá ser uma mais-valia para aqueles que têm de governar Portugal no seu dia-a-dia. Precisamos de um presidente que gere consensos governativos. Vivemos tempos difíceis nesta nossa economia que, infelizmente, não vamos poder pôr para trás das costas. Hoje, como sabem, e eu costumo afirmar isto muitas vezes, 80% da nossa dívida pública não está nas mãos de portugueses, está nas mãos de investidores estrangeiros. Precisamos de criar confiança. E criar confiança é governabilidade, tanto ao nível de governos como ao nível da Presidência da República. Vamos ter de enfrentar um futuro desafiante, principalmente para tantos jovens que eu vejo aqui nesta sala, e que olham apreensivos para esse mesmo futuro. O diálogo entre o Governo e a Presidência da República tem de ser construtivo e baseado numa grande mútua confiança. O nosso candidato é claramente a base para um futuro mais sólido que precisamos de construir para as futuras gerações deste nosso país. Este nosso país precisa de uma presidência que tenha por missão voltar a dar a voz a Portugal no mundo global. Somente um candidato que nasceu já com essa noção de que um português tem um papel nesse mundo global pode-nos devolver a esperança para nos voltarmos a afirmar uma outra vez. Somos claramente um grande povo de grandes feitos ao longo da nossa história. Hoje pode parecer-nos que Portugal está longe desses feitos, mas não está. Precisamos é de eleger para presidente um candidato que personifique na prática esses mesmos feitos. Alguém de quem todos nós nos podemos orgulhar. Alguém que dedicou e dedica a sua vida ao próximo, sem regatear férias ou tempo com que os lhes são mais próximos. Para Fernando Nobre, todos os portugueses, estejam longe ou perto, são importantes. Viva Portugal, viva o nosso candidato Fernando Nobre.